Você já se perguntou de onde vem o seu verdadeiro socorro nos momentos de angústia? Em um mundo onde as dificuldades parecem crescer a cada dia, muitos buscam respostas, alívio e apoio. Mas será que sabemos onde encontrar o socorro que realmente nos sustenta e transforma? A resposta para essa pergunta está mais perto de nós do que imaginamos e talvez seja mais poderosa do que podemos compreender. No Salmo 121, um dos textos mais consoladores e profundos da Bíblia, encontramos uma mensagem clara e direta sobre onde devemos buscar o nosso socorro. Este salmo, com suas palavras repletas de fé e confiança, nos convida a olhar para além das circunstâncias, a levantar nossos olhos e enxergar a fonte divina de ajuda que está sempre à disposição. Quando as dificuldades da vida nos cercam, é comum ficarmos desesperados, tentando encontrar soluções com as nossas próprias forças. No entanto, o salmista nos lembra que nosso socorro não vem do que é visível ou terreno, mas do Senhor, Criador dos céus e da terra. Imagina por um momento Jesus em sua caminhada entre os homens, ensinando com tanta clareza sobre a fé, sobre a oração e sobre a confiança inabalável em Deus. Ele nos convidou a lançar nossas preocupações sobre Ele, a buscar sua presença com sinceridade, e prometeu que o socorro viria de onde menos esperaríamos. Como você tem se relacionado com essa promessa? Você tem confiado que Deus, em sua infinita bondade e poder, é a fonte de todo auxílio? A jornada espiritual é, sem dúvida, repleta de desafios, e é natural que, em momentos de aflição, busquemos respostas e conforto. O Salmo 121, com sua sabedoria atemporal, oferece uma visão reveladora sobre o verdadeiro caminho do socorro. Ele nos ensina a descansar na certeza de que, independentemente das adversidades, não estamos sozinhos. O socorro que Deus oferece é pleno, é divino e não se limita ao que podemos entender. Quando nos entregamos à oração, quando colocamos nossa confiança nele, algo extraordinário acontece. Somos fortalecidos, somos renovados e encontramos a paz que excede todo entendimento. Por isso, neste momento, convido você a refletir profundamente sobre essa verdade que o Salmo 121 nos transmite. Não importa a luta que você esteja enfrentando, o Senhor é aquele que guarda e protege. Ele é o seu socorro constante. Não há limite para o que Ele pode fazer por você quando você coloca a sua confiança em suas mãos. À medida que você continua essa jornada de fé, lembre-se de que o socorro de Deus nunca falha, nunca se ausenta. E é essa verdade que você vai descobrir com mais clareza nos próximos passos desta reflexão. Agora que você teve a oportunidade de refletir sobre o profundo ensinamento do Salmo 121, é hora de reconhecer a importância de aplicar essa verdade no seu dia a dia. Quando nos deparamos com dificuldades e desafios, muitas vezes a solução não está em nossas próprias forças, mas na oração sincera e fervorosa a Deus. A oração é nossa conexão direta com o Criador. É o momento em que depositamos nossas ansiedades, medos e sonhos em suas mãos. E mais do que nunca, precisamos orar para que o Senhor nos dê a direção, a sabedoria e, principalmente, o socorro que Ele tão generosamente oferece. A oração tem o poder de mudar situações, transformar corações e abrir portas que nós mesmos não conseguimos sequer imaginar. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo, mas nos entregando ao Senhor, permitindo que Ele atue em nossas vidas de maneiras que excedem a nossa compreensão. É nesse momento de intimidade com Deus que recebemos forças renovadas e respostas para nossas perguntas mais profundas. A oração é, de fato, a chave que nos conecta à fonte inesgotável de ajuda divina, e ela é essencial para a nossa caminhada de fé. Eu quero convidar você a compartilhar nos comentários suas intenções de oração. Se você está passando por dificuldades, se está buscando respostas ou apenas deseja entregar algo a Deus, escreva nos comentários.
Vamos orar juntos por você. Acreditamos que a oração tem poder e, ao compartilharmos nossas necessidades, podemos também ser um suporte uns para os outros. Não importa o tamanho do desafio, juntos podemos levantar nossas vozes ao Senhor. Se você foi tocado por essa mensagem e deseja continuar recebendo mais ensinamentos como esse, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você estará sempre por dentro de mais palavras de fé, esperança e inspiração. E, é claro, também estará nos ajudando a alcançar mais pessoas com o poder transformador da oração e dos ensinamentos de Jesus. Então, não perca tempo. Deixe o seu comentário, inscreva-se e junte-se a nós em oração. Vamos confiar no socorro que vem do Senhor, sabendo que Ele nunca falha e sempre está pronto para nos guardar e nos fortalecer. Vamos orar juntos pela paz, pela direção e pelo socorro divino que Ele tem para cada um de nós. O poder do Salmo 121. O Salmo 121 é um dos textos mais poderosos e consoladores da Bíblia. Sua simplicidade esconde profundidades imensas e sua mensagem, embora clara, carrega um mistério que somente a fé pode revelar plenamente. Este salmo fala diretamente ao coração humano, oferecendo uma resposta às questões que todos nós, em algum momento da vida, nos fazemos. De onde vem o meu socorro? Em um mundo marcado pela insegurança, pelo caos e pelas adversidades diárias, essa pergunta não poderia ser mais relevante. Quando nos encontramos em dificuldades, a nossa tendência é procurar ajuda onde mais sentimos conforto, nas pessoas, nos bens materiais ou em soluções que nos parecem tangíveis. Porém, o Salmo 121 nos convida a um olhar mais profundo, que vai além do que podemos ver com os nossos olhos físicos. Ele nos desafia a levantar a nossa visão para o alto, a olhar para além do horizonte imediato e a entender que o nosso socorro vem de algo muito maior do que qualquer situação terrena. Vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essas palavras, aparentemente simples, têm um impacto profundo. Elas nos ensinam que o socorro divino não está distante, mas sempre presente, aguardando apenas que direcionemos nossos olhos e corações para ele. No versículo inicial, o salmista faz uma pergunta vital: de onde vem o meu socorro? É uma dúvida universal. Todos nós, em algum ponto da nossa caminhada, nos sentimos fracos, desorientados ou até mesmo sozinhos. E é nesses momentos que o Salmo 121 entra como uma resposta divina. O versículo imediatamente nos diz que o socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Não se trata de uma ajuda temporária ou de uma solução passageira, mas de um socorro que é eterno e imutável, porque vem de um Deus que criou tudo o que existe. O Senhor não é limitado pelas circunstâncias ou pelas forças humanas. Ele é aquele que tem controle absoluto sobre todas as coisas. O poder de confiar nesse socorro é transformador. Quando olhamos para o Salmo 121 com fé, começamos a entender que o socorro divino não é apenas sobre resgatar-nos de problemas momentâneos, mas sobre nos dar uma nova perspectiva. Quando levantamos nossos olhos ao Senhor, estamos sendo convidados a enxergar a realidade espiritual que transcende a nossa visão limitada. O Salmo nos chama a uma postura de confiança absoluta em Deus, sabendo que Ele não falha, não dorme e não se ausenta de nós, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desoladoras. Essa confiança em Deus é algo que só pode ser experimentado pela oração. O poder da oração reside exatamente nesse movimento de olhar para o alto e reconhecer que o nosso socorro vem de Deus. Quando oramos, estamos afirmando que não estamos sozinhos, que não precisamos lutar nossas batalhas com nossas próprias forças. A oração é o meio pelo qual nossa confiança é fortalecida. É o momento em que nos entregamos inteiramente ao Senhor,
pedindo-lhe não apenas que resolva nossos problemas, mas que nos mostre a sua presença e a sua vontade para nossas vidas. Nesse momento, Deus se torna nosso refúgio e nossa fortaleza, não apenas em sentido literal, mas em um sentido profundo e eterno. O Salmo 121 nos ensina a colocar nossa confiança não em coisas que podem falhar ou desaparecer, mas em Deus, que é constante e imutável. Ele é o Criador dos céus e da terra, o único que tem o poder de intervir na nossa vida de maneira total e definitiva. E ao reconhecermos isso, somos convidados a experimentar uma paz que vai além da compreensão humana. O socorro de Deus não é apenas algo que Ele nos dá em momentos de crise, mas é uma presença constante, uma proteção diária. Ele está sempre ao nosso lado, seja no auge da alegria ou na profundidade da dor. Portanto, quando nos deparamos com as dificuldades da vida, devemos voltar os nossos olhos para o Senhor. Não é um olhar físico, mas um olhar espiritual, que nos convida a confiar em um Deus que nunca falha. O Salmo 121, com sua simplicidade, nos ensina que o socorro de Deus é infalível, é eterno e está sempre ao nosso alcance. Ele é o nosso guardião, nosso protetor, e é Ele quem nos dá forças quando nossas próprias forças se esgotam. Agora, eu quero saber de você. Em que momentos da sua vida você tem experimentado a ajuda e a proteção de Deus? Compartilhe nos comentários como o Senhor tem sido seu socorro em tempos de dificuldades. Se você sente que Deus tem agido de maneira especial em sua vida, escreva: "O Senhor é meu socorro", ou qualquer palavra ou frase que represente o seu testemunho. Vamos compartilhar e fortalecer nossa fé juntos. E não se esqueça de deixar o seu like se você está sendo tocado por essa mensagem e se inscrever para receber mais ensinamentos sobre o poder da oração e da confiança em Deus. A necessidade de socorro nas adversidades. É fascinante como, em nossas vidas, a sensação de vulnerabilidade nos atinge de maneiras que nem sempre esperamos. Todos enfrentamos momentos de dificuldades, seja na saúde, nos relacionamentos, nas finanças ou até mesmo no campo espiritual. Parece que, em algum ponto da nossa jornada, todos nós nos encontramos diante de uma encruzilhada, onde nos perguntamos: de onde vem o meu socorro? O mundo à nossa volta, repleto de incertezas e desafios, frequentemente nos faz sentir pequenos diante de tudo o que está fora de nosso controle. Mas e quando sentimos que as forças nos abandonaram? E quando as respostas parecem não vir? Onde então encontramos a força para seguir em frente? O Salmo 121 responde a essa pergunta com clareza, apontando para algo que transcende a nossa compreensão humana. O socorro vem do Senhor, mas essa resposta não é apenas uma frase reconfortante. Não se trata de um simples consolo em momentos de crise. A palavra socorro, no contexto do Salmo, carrega um peso profundo e um significado muito além do alívio temporário. Esse socorro é divino, permanente, imutável. Ele não é afetado pelas circunstâncias, pelo tempo ou pelas limitações humanas. O socorro de Deus é uma presença constante em nossa vida, algo que vai além do momento imediato da necessidade. Quando nos sentimos vulneráveis, é fácil acreditar que estamos sozinhos e desamparados. Mas o salmista nos convida a confiar em algo muito maior, em um Deus que está sempre ao nosso lado, guardando-nos e nos sustentando. Se você parar para pensar, os momentos mais difíceis da vida costumam ser os que mais nos ensinam sobre quem somos e, principalmente, sobre quem Deus é. Quando estamos fracos, Ele se mostra forte. Quando estamos desesperados, Ele traz paz. O socorro que vem de Deus é justamente o que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Mas esse socorro não é uma solução mágica para todos os nossos problemas de uma vez. Ele é um processo contínuo de confiança, de entrega e de caminhada ao lado daquele que é soberano sobre todas as coisas.
quando sentimos que não há mais o que fazer, é o momento de deixar Deus agir. E esse processo de entrega não acontece apenas em momentos de oração intensa, mas ao longo de toda a nossa jornada, na maneira como escolhemos confiar em Deus dia após dia. Na vida, às vezes nos vemos tentando resolver tudo sozinhos, confiando apenas em nossa própria força, em nossas próprias capacidades. Mas quando a dificuldade parece insuportável, percebemos que por mais que tentemos, nossa força é limitada. É aí que a presença de Deus começa a se tornar mais palpável. O socorro divino não significa que nunca mais teremos dificuldades ou que seremos poupados do sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que todos enfrentaremos momentos difíceis, mas ela também nos garante que nesses momentos Deus estará conosco. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando, mesmo nos momentos mais sombrios. Por mais que tentemos, o socorro humano tem suas limitações. Pessoas falham, planos podem ser frustrados e nossas próprias forças se esgotam. Mas Deus não falha, Ele é fiel. E quando olhamos para o Salmo 121, entendemos que o socorro divino não é algo que vem de fontes limitadas, mas de um Deus eterno, imutável e todo-poderoso. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia. E ao contrário do que muitos possam pensar, o socorro de Deus não é apenas algo que acontece quando estamos em crise. Deus nos socorre continuamente. Ele está sempre trabalhando em nossa vida, cuidando de nós, protegendo-nos contra perigos desconhecidos, nos direcionando nas escolhas diárias. Essa segurança divina é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Quando nos rendemos a Deus, quando decidimos confiar em seu socorro, experimentamos uma paz que não vem de entender como tudo vai acontecer, mas de confiar em quem está no controle de todas as coisas. Essa paz não depende de circunstâncias externas, mas de uma confiança interna na fidelidade de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como ensina o Salmo 46. Não importa o quão difíceis sejam as tempestades da vida, Deus é a nossa rocha firme. Nos momentos de angústia, quando o medo e a ansiedade tentam tomar conta, é fundamental voltar os nossos olhos para Deus, como o salmista nos ensina. Ele é a nossa ajuda constante. Mesmo nos dias em que não conseguimos ver o futuro com clareza, Ele nos guia, nos dá forças para dar o próximo passo e nos lembra de que não estamos sozinhos. A vida, com todas as suas incertezas, pode ser extremamente desafiadora, mas quando buscamos a Deus em oração, encontramos o consolo, a força e a paz que necessitamos. Agora, eu quero saber de você. Em que momentos da sua vida você sentiu que precisou mais de Deus e como Ele foi seu socorro? Compartilhe nos comentários o seu testemunho ou apenas uma palavra que represente o socorro divino que você experimentou. Se você acredita que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe também. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais ensinamentos que podem transformar a sua vida. Como sempre, lembre-se de que você não está sozinho. Levantar os olhos para o Senhor. Quando o salmista faz a primeira pergunta no Salmo 121, ele nos desafia a levantar os nossos olhos para o alto, para a fonte de todo o socorro. Levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, diz ele. Mas o que significa realmente levantar os olhos? Esse gesto, que muitas vezes é interpretado como algo simples, carrega um profundo simbolismo. Levantar os olhos não é apenas um movimento físico, mas uma atitude espiritual de direcionar o coração e a mente para aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser abalado pelas tempestades da vida. Muitas vezes estamos tão imersos nos nossos problemas, nas nossas preocupações e nas nossas limitações que nos esquecemos de olhar para além do que é imediato.
Estamos tão acostumados a buscar soluções nas coisas que podemos ver e tocar, que nos tornamos cegos para as possibilidades que Deus tem para nós. Levantar os olhos, no contexto deste salmo, é um convite para mudar o foco, para colocar nossa confiança em algo maior. Ao levantar nossos olhos para o alto, estamos reconhecendo que o nosso socorro não vem dos nossos próprios recursos, mas de Deus, que é a fonte de toda a ajuda e provisão. Levantar os olhos também significa abandonar a visão limitada que temos sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Quando nos concentramos apenas nos desafios e nas dificuldades, ficamos presos em uma visão estreita e sem esperança. No entanto, ao elevarmos nossos olhos para Deus, nos permitimos enxergar uma realidade mais ampla. O Senhor não está preso ao tempo e ao espaço da maneira que nós estamos. Ele vê o começo, o meio e o fim de cada situação. Ele conhece os detalhes da nossa vida melhor do que nós mesmos. E ao olharmos para Ele, podemos confiar que Ele tem a visão perfeita, capaz de nos guiar com sabedoria e nos oferecer a solução que talvez ainda não tenhamos enxergado. Essa mudança de foco, de olhar para o alto e não para as circunstâncias ao redor, é fundamental para a nossa caminhada de fé. Quando levantamos nossos olhos para Deus, estamos praticando a confiança. Estamos dizendo a Ele que acreditamos que Ele é maior do que os nossos problemas e que sua ajuda é mais poderosa do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Essa confiança nos dá força para continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Levantar os olhos é, portanto, um convite para olhar além das limitações e confiar em um Deus ilimitado, um Deus que está pronto para nos socorrer em qualquer momento de nossa vida. O socorro que vem do Senhor Criador. O salmista vai além, afirmando que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso não é uma afirmação vazia, mas uma declaração cheia de poder e significado. O Senhor não é apenas alguém que pode nos ajudar de vez em quando. Ele é o Criador do universo, aquele que formou os céus e a terra e que tem soberania sobre todas as coisas. Quando o salmista nos lembra de que o nosso socorro vem de um Deus criador, ele está nos dizendo que o nosso socorro vem de um Deus que tem poder sobre tudo, sobre a natureza, sobre os reinos visíveis e invisíveis, sobre o passado, o presente e o futuro. Essa perspectiva amplia a nossa visão do que é possível. O socorro de Deus não se limita ao que entendemos ou imaginamos. Ele é capaz de agir de maneiras surpreendentes, de transformar situações impossíveis em algo que aos nossos olhos seria impensável. O Salmo nos convida a confiar não apenas em um Deus que está disposto a nos ajudar, mas em um Deus que tem a capacidade de criar novas possibilidades para as nossas vidas. Ele não é um Deus que se limita a curar feridas superficiais. Ele é o Criador que pode restaurar, transformar e renovar tudo o que foi perdido, quebrado ou danificado. Ao compreendermos que o nosso socorro vem de um Criador tão poderoso, nossa fé se fortalece. Sabemos que não estamos dependendo de algo pequeno ou temporário, mas de um Deus eterno, que não é limitado pelo tempo, pela distância ou por qualquer situação que nos pareça impossível. Isso deve nos dar confiança, coragem e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Se Deus é capaz de criar o universo, Ele certamente é capaz de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Quando olhamos para o Senhor como o Criador, vemos que não há limite para o que Ele pode fazer. Seu poder é ilimitado e o socorro que Ele oferece não conhece fronteiras. Jesus e a oração, a chave para o socorro divino. Em um mundo tão atribulado e cheio de incertezas, a oração surge como o elo que nos conecta diretamente ao socorro divino. Jesus nos ensinou, através de seus exemplos e palavras, que a oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Deus e acessamos seu poder e ajuda.
Ele próprio se retirava para orar, buscando a direção de seu Pai, buscando o sustento que só ele podia oferecer. A oração, portanto, não é apenas uma formalidade religiosa, mas uma prática vital para qualquer pessoa que deseja experimentar o socorro divino de maneira real e constante. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo, mas nos colocando diante de Deus, reconhecendo sua soberania e abrindo nossos corações para que Ele nos guie, nos fortaleça e nos proteja. A oração é um convite para uma comunhão mais profunda com Deus, um espaço onde podemos depositar todas as nossas preocupações, medos e ansiedades e confiar que Ele está ouvindo e agindo em nosso favor. A oração nos permite experimentar o socorro de Deus de maneira pessoal e íntima, porque ela nos coloca diretamente em sua presença. Jesus nos mostrou que a oração é a chave para recebermos tudo o que precisamos de Deus. Ele prometeu que, se orássemos com fé, pedindo em seu nome, Ele nos daria o que pedimos. Isso não significa que todas as nossas orações serão respondidas de acordo com nossos próprios desejos, mas significa que podemos confiar que Deus ouvirá nossas orações e nos dará o que for melhor para nós, conforme sua vontade perfeita. Agora eu quero saber, qual tem sido o papel da oração na sua vida? Em que momentos você tem sentido que a oração trouxe um socorro divino para você? Comente abaixo com a palavra oração, ou compartilhe um momento em que Deus respondeu à sua oração de forma surpreendente. Vamos interagir nos comentários e fortalecer nossa fé juntos. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando mais mensagens de fé e confiança em Deus. A fé que nos sustenta em tempos difíceis. Em um mundo onde as incertezas são constantes, a fé se torna um dos pilares mais essenciais para a nossa sobrevivência espiritual e emocional. Quando tudo parece perdido, quando as dificuldades nos envolvem e a sensação de que estamos prestes a sucumbir toma conta de nós, é a fé que nos sustenta e nos dá a força necessária para continuar. O Salmo 121 fala de um socorro divino que vem de um Deus eterno e imutável. Mas para experimentarmos esse socorro, precisamos de uma fé genuína, que vai além do que vemos ou sentimos. A fé não é apenas acreditar que Deus pode nos ajudar, mas confiar que Ele nos ajudará de acordo com sua perfeita vontade. Nos momentos mais difíceis, a fé é o que nos permite olhar para o alto, além das circunstâncias, e crer que Deus está trabalhando por nós, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo. Fé não significa ausência de medo ou dúvida, mas é a confiança inabalável de que, independentemente da situação, Deus está no controle. A fé é o alicerce sobre o qual se constrói a nossa esperança. Quando a tempestade chega e os ventos são fortes, a fé nos ensina a manter os olhos fixos no Senhor e não nas ondas que ameaçam nos engolir. Jesus nos ensinou sobre a importância da fé em diversas ocasiões. Quando a tempestade se levantou e os discípulos estavam com medo, Ele os desafiou a terem fé, a acreditarem que, apesar da força da tempestade, Ele estava com eles. Por que temeis, homens de pequena fé? Ele perguntou. A fé é a força que nos permite permanecer firmes em meio às dificuldades, confiando que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, o Senhor está conosco e Ele não nos deixará. Esse tipo de fé, firme e inabalável, é o que sustenta nossa esperança e nos capacita a enfrentar os momentos mais desafiadores da vida com coragem. Deus nunca falha. Sua promessa de guardar seus filhos. Uma das promessas mais poderosas que encontramos na Bíblia é que Ele é fiel, nunca falha. Sua palavra jamais voltará vazia.
O Salmo 121 nos garante que o Senhor é o nosso guardião e que Ele nunca dorme, nunca se ausenta e nunca falha em seu compromisso de nos proteger e nos guardar. Esse conceito de Deus como nosso guardião traz uma sensação de segurança indescritível. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da tempestade, Ele estará sempre ao nosso lado, guardando-nos de todo o mal. A fidelidade de Deus é o alicerce da nossa confiança. Em um mundo onde as promessas humanas frequentemente falham e as situações podem mudar de um momento para o outro, a fidelidade de Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua promessa de nos proteger e de estar conosco não depende de nossa perfeição ou de nossa capacidade de merecer sua ajuda, mas do seu caráter fiel e imutável. A palavra de Deus nos assegura que Ele não nos abandonará, nunca nos deixará sozinhos. Em momentos de desespero, essa promessa de proteção divina pode ser a única coisa que nos dá esperança para seguir em frente. Deus nos guarda de formas que muitas vezes não podemos ver ou entender. Ele nos protege de perigos que nem imaginamos. Ele nos guarda em situações onde nossa própria força e habilidade seriam insuficientes. O salmista nos lembra que Deus é aquele que guarda a nossa vida e que nos protege a todo momento, seja de dia ou de noite. Essa segurança é um dos maiores presentes que podemos receber. Saber que em todos os momentos Deus está cuidando de nós. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa segurança eterna e nunca nos falhará. O poder transformador da oração. A oração é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que temos como filhos de Deus. Ela é o meio pelo qual nos conectamos diretamente ao Criador do Universo, a fonte de todo socorro, força e sabedoria. Mas a oração não é apenas um momento de pedir algo a Deus, ela é uma oportunidade para nos entregarmos a Ele, para ouvir sua voz, para nos alinhar com sua vontade. Quando oramos, estamos nos colocando em uma posição de total dependência de Deus, reconhecendo que Ele é a nossa ajuda e nossa esperança. Jesus nos ensinou a orar, não apenas para pedir bênçãos, mas para nos aproximarmos mais de Deus, para alinharmos os nossos corações com sua vontade. A oração é uma ferramenta poderosa de transformação. Ela não apenas altera as circunstâncias ao nosso redor, mas também nos transforma por dentro, ajudando-nos a crescer em fé, confiança e sabedoria. Quando oramos, estamos permitindo que Deus atue em nossas vidas, moldando-nos e nos fortalecendo para enfrentar qualquer desafio que surja. A oração nos dá força quando estamos fracos, traz paz quando estamos ansiosos e nos dá direção quando estamos perdidos. Muitas vezes, o maior impacto da oração não está nas respostas imediatas que recebemos, mas na transformação interna que experimentamos. A oração nos muda, nos fortalece, nos ajuda a confiar mais em Deus e a descansar em sua soberania. Quando oramos, estamos entrando em um espaço onde podemos ser verdadeiramente honestos com Deus, deixando para trás nossas máscaras e barreiras e permitindo que Ele nos ministre em um nível profundo. Essa comunicação contínua com Deus é vital para a nossa saúde espiritual e emocional. Agora, quero saber de você. Em que momentos você tem experimentado o poder da oração na sua vida? Como ela tem transformado suas circunstâncias e o seu coração? Deixe nos comentários suas experiências ou apenas compartilhe uma palavra que represente o poder que você tem experimentado na oração. Vamos juntos fortalecer a nossa fé. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mais ensinamentos sobre a oração e o socorro divino que Deus tem para cada um de nós. Engajamento com a oração. Compartilhe suas intenções. A oração é um vínculo profundo entre o ser humano e Deus, um momento de total entrega onde nossa alma se abre para receber a direção divina.
E quando falamos de oração, não estamos apenas abordando um ato individual de comunicação com Deus, mas algo que tem o poder de transformar nossas vidas coletivamente. No Salmo 121, o salmista nos lembra que mesmo em momentos de dificuldade, não estamos sozinhos. O socorro divino está ao nosso alcance. E quando oramos, estamos, de certa forma, unindo nossas forças espirituais à vontade de Deus. Eu quero convidar você a dar um passo mais profundo em sua caminhada de fé e compartilhar suas intenções de oração nos comentários. Não importa o tamanho da sua luta, ou até mesmo se é algo que parece pequeno aos olhos dos outros. A oração é pessoal, mas a comunidade de fé é onde encontramos apoio, encorajamento e força. Ao escrever suas intenções, não apenas você está buscando a ajuda divina, mas também está permitindo que outros se unam a você em oração. Somos uma família espiritual, e quando nos apoiamos uns aos outros, as orações se tornam ainda mais poderosas. Se você está atravessando uma fase difícil, se está buscando respostas, ou até mesmo se simplesmente deseja agradecer a Deus pelas bênçãos em sua vida, compartilhe com a gente. Talvez você queira comentar uma palavra ou um pedido específico. Pode ser paz, cura, direção ou até mesmo fé. Esses pequenos gestos de engajamento fazem uma enorme diferença não só em sua vida, mas também na vida daqueles que compartilham o mesmo propósito de oração. Lembre-se de que, quando nos unimos em oração, coisas extraordinárias acontecem. Deus ouve a cada um de nós e responde conforme sua perfeita vontade. Interação e convite para a ação. Se você está sendo tocado por essa mensagem, quero convidá-lo a não deixar essa transformação passar despercebida. Quando a fé se move, as atitudes também precisam seguir. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Ao se inscrever, você estará dando um passo em direção ao crescimento espiritual contínuo, recebendo mais mensagens, ensinamentos e palavras de esperança que podem trazer impacto direto para a sua vida. E ao deixar seu like, você não só está dizendo sim a essa mensagem, mas também ajudando a espalhar a palavra de Deus para outras pessoas que, assim como você, podem estar em busca de uma palavra que as edifique. Lembre-se de que, ao apoiar esse canal, você está fazendo parte de uma missão maior, uma missão de espalhar a luz, o amor e os ensinamentos de Jesus, trazendo mais pessoas para o conhecimento do socorro divino que Deus oferece a todos. Não subestime o poder de um simples clique no like ou da sua inscrição. Cada ação que você toma aqui não é apenas um gesto de apoio, mas um passo para transformar a vida de alguém. Esse vídeo pode alcançar outras pessoas que estão em busca de respostas, de consolo, de ajuda espiritual, e você pode fazer parte disso. E claro, depois de se inscrever, aproveite para assistir ao próximo vídeo, que já está esperando por você na tela final. Não perca a oportunidade de continuar recebendo ensinamentos que fortalecerão ainda mais sua caminhada espiritual. Lembre-se de que sua vida é preciosa, e a fé que você nutre é algo que pode mover montanhas e trazer mudanças poderosas. Continue caminhando com Deus, confiando em seu socorro e permitindo que Ele guie seus passos. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por dedicar seu tempo para ouvir e refletir sobre essas palavras. Mas antes de finalizarmos, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como esta mensagem falou com você. Isso não só nos ajuda a entender como estamos impactando sua vida, mas também fortalece nossa comunidade, lembrando-nos de que não estamos sozinhos na nossa jornada. Se essa palavra fez sentido para você, não hesite em dividir esse momento com alguém, seja por meio dos comentários ou nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores.
deixar o seu like para apoiar essa missão e, claro, assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que cada passo seu seja guiado pela sua sabedoria e graça. Estamos juntos nessa jornada de fé e tenho certeza de que com o socorro de Deus, grandes coisas estão por vir.